compreensão dos irmãos, que se porventura a gente passar um pouquinho do tempo, vai ser para edificação da nossa fé, amém? Mas nós vamos aqui trabalhar para terminar dentro do tempo que a gente tem costume, para a glória de Deus. Êxodo capítulo 2, eu vou ler do verso 1 até o verso 6, e os irmãos redobrem a atenção porque é a santa palavra de Deus. Êxodo 2, do 1 ao 6, assim está escrito: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Amém? Se assente, redobre a sua atenção. O texto ao qual o Senhor tem falado ao meu coração já por alguns dias, esse texto a qual eu li e tenho meditado nele, é um texto que aparentemente é uma história muito comum, conhecida por crianças, por adultos, crentes ou não. Essa é uma passagem bastante conhecida. Mas quando nós ouvimos o que Deus diz na questão de meditar na palavra de Deus, e quando nós vamos ver os detalhes do que o texto nos mostra, nós vamos observar que algumas lições aqui nos trarão um conforto muito grande para a nossa alma. E eu venho hoje na intenção de trazer um conforto para aquela alma que tem padecido, que tem lutado, que tem se entristecido, que tem projetos e sonhos e parece que eles não vão concretizar, que tem sonhos e projetos que aparentemente as suas forças não darão conta de fazer que vença. Mas eu venho hoje, por Deus iluminado, te dizer que o seu projeto vai dar certo. O seu sonho vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus te chamou não foi para te ver perder. Deus não te chamou para olhar para você sempre cabisbaixo, perdido. Não. Deus ele te chamou como um projeto, como um sonho e disse: você é meu vencedor. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia Sagrada e nós vamos ao contexto histórico, nós vamos observar que Faraó ele está num estado de desespero. Por quê? Porque o povo hebreu tinha ganhado muitas pessoas, a taxa de natalidade entre os hebreus estava muito grande. E para todo lado que se olhava, o povo egípcio conseguia ver um hebreu. E isso preocupou Faraó. Por quê? Porque ele pensou: este povo é muito numeroso. E a Bíblia enfatiza que Faraó disse que este povo já era mais poderoso do que o povo egípcio. Então Faraó olha para isso e fala assim: peraí, está acontecendo algo de errado. Existe um povo que não é da terra, que não é da minha terra, que está mais poderoso do que eu. Então ele chama Sifrá e Puá, que eram 2 parteiras que existiam no Egito, que faziam ali os partos das mulheres hebreias, e dá uma ordem a Sifrá e Puá: olha, se nascer menino, mata. Se nascer menino até deixa viver, mas se nascer menino, tira a vida. A Bíblia diz que no capítulo de Êxodo, no primeiro capítulo, que aquelas mulheres temeram a Deus e não atenderam o que Faraó mandou. E Faraó, observando isso, chamou elas no canto e falou assim: o que está acontecendo que vocês não estão me obedecendo? Ela falou assim: olha, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente chega para fazer o serviço, elas já ganharam os nenéns. E Faraó
tendo outra ideia, falou assim, então vamos fazer o seguinte, chama o povo, e quando perceber que é menino, joga no Nilo, joga no rio. A história diz que quando se nascia uma criança, os egípcios que estavam por perto ouviam o choro, chamavam os soldados jogavam no rio. E aparentemente isso tomou conta dos egípcios, porque foi real. Tanto que no verso em que lemos, alguém está preocupada com o nascimento de alguém. A Bíblia diz que um filho de Levi casou-se com uma filha de Levi, então se constitui uma família, a célula máter da sociedade. A Bíblia diz que nasce Arão, nasce Miriam, e agora vem uma nova gestação. Na época não existia ultrassom, e eu paro para imaginar com a mente do personagem principal, e agora é Arão e Joquebede, os pais da criança. E pare para pensar aquele bebê sendo gerado, e a expectativa no coração dos pais, é menino ou é menina? Porque se for menina, amém, mas se for menino, vai morrer. Se for menina, beleza, mas se for homem, o nosso sonho, o nosso projeto vai ser jogado no Nilo e ele vai morrer. O tempo passa, a história continua. E quando se dá o nascimento, é um menino. Pequeno Moisés que a gente conhece. O que me chama a atenção é que a ordem de Faraó ainda está em vigor. A ordem de Faraó ainda está atuante. Olha, nasceu o menino, mata. Mas o contexto histórico que me chama a atenção não é o nascimento de Moisés aqui, não. Não é a quantidade do povo hebreu que já era tão numeroso, não. O que me chama a atenção é quando Jacó desce de Canaã e vem para morar no Egito. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1 que desce por volta de 70 pessoas. E quando eles chegam para morar em Gósen, são 70 pessoas. Só que os anos se passam e esse pessoal cresce tanto que alguém agora está com medo. Sabe o que me chama a atenção? Que quando desceu 70, ninguém ficou com medo. Quando desceu 70, ninguém respeitou. Quando desceu 70, ninguém olhou e disse que seria algo. Sabe por quê? Porque tem gente que olha para mim, olha para você e fala assim, é pequeno demais, não precisa dar valor. Tem gente que olha para mim, para você e fala, é pequeno demais, não precisa respeitar. Mas eles olham para nós como pequenos, sabe por quê? Porque não conhecem o tamanho da promessa que nós temos. Porque se eles conseguissem enxergar o tamanho da promessa que temos, eles iriam respeitar a nossa história. Só que por mais que olhem para você como pequeno hoje, um dia vão ter que olhar para você com um olhar de respeito. Um dia vão ter que olhar para você e vão ter que bater continência, sabe por quê? Porque a promessa que tem na tua vida é grande demais. A promessa que tem dentro da tua alma é muito grande. Olharam para Israel e falaram assim, não precisa nem se preocupar. Deixa ele criar o gado dele lá. Mas teve um dia que teve que olhar com um olhar de medo. Manda matar, porque senão eles dominam a gente. A Bíblia diz que Moisés nasce. E no verso 2 do capítulo 2, a mulher concebe e tenta escondê-lo por 3 meses. Consegue. No original não vai dizer esconder, vai dizer acobertá-lo. E acobertá-lo vai dar o sentido de que surgiu algo, eu trago para mim, e aquele algo que surgiu para me amedrontar, já me acalma. Sabe por quê? Porque os soldados egípcios passavam para pregar os nenéns e jogar no Nilo. Então o que Joquebede fazia? Acobertava o menino. Agora deixa eu te perguntar, quem esconde por 3 meses, você acha que não consegue esconder por 4, por 5? Consegue. Por que Joquebede não consegue então? Por quê? Porque quando surge o limite do homem, entra o sobrenatural de Deus. Porque quando parece que não vai dar mais para mim e para você, Deus disse, agora é a minha hora de entrar na sua história. Você tentou demais, agora sou eu que vou entrar no teu projeto. Sabe por quê? A Bíblia diz que a mulher agora constrói para ela uma arca. Ela pega uma arca de juncos. Aparentemente, no coração de Joquebede estava acontecendo, eu vou ter que abrir mão do meu sonho. O menino que eu carreguei no meu ventre, agora eu vou ter que abrir mão, vou ter que deixá-lo ir. Para Joquebede é abrir mão, para Deus é fazer acontecer o que Ele quer.
Para Joquebede, colocar o menininho no cesto e colocar na beira do rio, é abrir mão de algo que estava dentro dela. Era abrir mão de algo que fazia bem para ela. Mas sabe o que Deus estava dizendo? Enquanto Joquebede está perdendo, eu estou ganhando. Enquanto Joquebede aparentemente está perdendo, quem vai ganhar é o reino. Sabe por que tem hora que parece que para você vai perder? Sabe por que tem hora que aparentemente você vai recuar? É porque Deus está dizendo, você vai perder para o reino ganhar. A Bíblia diz que ela pega um cesto, uma arca. E arca no original é tivá, no hebraico, tivá. E essa mesma palavra tivá vai estar em Gênesis capítulo 6, quando Noé está construindo a arca. E eu parei para pensar, o que tem em comum entre a arquinha de juncos de Moisés e a tão grande arca de Noé? E eu parei para perceber que a arquinha de juncos de Moisés era para proteger Moisés deste mundo. E a arca de Noé era para proteger o projeto de Deus do mundo. A arca de Moisés era para libertar um povo. A arca de Noé também era para trazer libertação de um mundo vil e pecaminoso. Aí eu falei, Senhor, então quer dizer que o tamanho do projeto não muda o destino? É. Quer dizer que o tamanho do meu sonho não muda o coração de Deus? Não. Então deixa eu te dizer, o seu sonho hoje pode ser pequeno, do tamanho da arca de Moisés, mas amanhã ele pode ser uma arca de Noé. Pode ser que hoje o teu projeto seja pequenininho. Pode ser que o teu projeto, o teu sonho hoje seja pequeno, mas Deus está mandando te dizer, hoje pode ser pequeno, mas amanhã pode ser grande demais. Talvez comece com um pouquinho, talvez comece devagarzinho, sim, mas vai chegar um dia que você vai ser a solução aonde você vive. Vai chegar um dia que alguém vai olhar para você e falar assim, não tem outro jeito, tem que ser com ele. Sabe por quê? Porque o teu projeto não muda o destino que Deus quer para ele. O tamanho do teu projeto não muda o coração de Deus. Sonhe alto. Sonhe uma arca, sonhe um cestinho. Mas o que você precisa saber é que ele precisa estar em Deus. A Bíblia diz que Joquebede pega aquela arca e betuma ela. Betume e piche. Sabe o que é betume? Asfalto. E asfalto é uma palavra grega que significa eu fortaleço, eu fortifico, eu faço forte. Quando Joquebede pega uma matéria e se transforma em arcas de junco, Deus está dizendo, vai afundar, mas se betumar, vai funcionar. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Olha, quem fortifica sou eu, quem fortalece sou eu, quem faz forte sou eu. Ou seja, por mais que o meu projeto seja bom, por mais que o meu projeto seja agradável, por mais que aos meus olhos vai dar tudo certo, Deus está dizendo, quem fortifica sou eu, quem fortalece sou eu, quem faz forte sou eu. Sabe por quê? Porque o cestinho de Joquebede, se não tivesse betume, ele afundava no Nilo. Olha a arca de Noé foi a mesma coisa. Deus disse, Noé, betuma a arca, porque o que vai fazer flutuar nas intempéries da vida é o meu betume. O que vai fazer flutuar nas intempéries e nas dificuldades da vida, sabe o que é? É o betume que é meu. Mas sabe por que é de Deus? Porque betume é matéria-prima de Deus. E a arca de junco teve que ser feita por mãos humanas. Enquanto a arquinha de juncos é feita por mãos humanas, o betume é matéria-prima de Deus. Sabe o que eu estou enxergando aqui? Que por mais que você se esforce para fazer o teu projeto, se não tiver a matéria-prima de Deus, não vai. Sabe o que eu estou enxergando aqui? Que por mais que você se esforce no seu projeto e no seu sonho, se não tiver Deus, não vai. Se você não perceber que quem faz flutuar nas intempéries da vida é Deus, não vai. A Bíblia diz que ela betuma, e quando ela betuma, ela leva por Miriam e coloca na beira do rio. O que me chama a atenção é que o texto é enfático, na beira do rio. Ela não colocou no meio do rio,
como alguns pregadores dizem. A Bíblia é clara. O cestinho não navegou no rio, ele ficou na beira do rio. E quando eu estudo o texto, e estudo a história, nós vamos observar que aquele rio era onde eles jogavam os nenéns recém-nascidos. Aquele rio era rio cheio de crocodilos. Era um rio que havia morte. Aí sabe onde que Joquebede está colocando o projeto e o sonho dela? Lá onde que tem morte. Lá onde que nenhum projeto dá certo. Lá onde que nenhum sonho dá certo. Aonde vários sonhos de várias famílias morreram, Joquebede está colocando dela. Só que o dela flutua, sabe por quê? Porque foi betumado. É Deus quem fortaleceu, é Deus quem fortificou, é Deus quem fez forte. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que aonde muitos morreram, o seu não vai morrer. Sabe o que eu estou querendo dizer? Aonde muitos afundaram, o seu não vai afundar. Sabe por quê? Porque o seu está firmado em Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que não adianta o mundo perder. Um pode perder, dois pode perder, três pode perder. Mas se o seu estiver firmado em Deus, nós não perdemos. Sabe por quê? Porque o meu projeto, o seu projeto está em Deus. Sabe por quê? Porque vai flutuar onde muitos morreram. Sabe por quê? Porque vai dar certo onde muitos não deram. Há tantas dúvidas no nosso coração. Será que vai dar certo? Será que vai prosperar? Será que Deus vai honrar? Vai, sabe por quê? Está em Deus. Betuma Ele. A palavra de Deus diz que Miriam está de longe, observando. Porque a Bíblia enfatiza isso, que Miriam saiu para observar. E o original vai dizer vivenciar. Diz que Miriam vivenciava o que ia acontecer com o cestinho. E aqui que entra o sobrenatural de Deus. Porque Miriam coloca a arca na beira do rio, e quando ela coloca na beira do rio, ela se distancia para observar. Isso aqui acontece nos dias de hoje. Tem gente que poderia te ajudar, mas só observa. Tem gente que poderia te estender a mão, mas fica só vivenciando o seu problema para ver se vai dar certo ou se vai dar errado. Tem gente que fica só de longe dizendo, vai dar errado. Não, vai dar certo. Esse vai dar errado, agora vai dar certo. É assim que acontece. Só que essa pessoa podia muito bem vir cá e falar assim, vamos fazer dar certo? Vamos junto fazer dar certo? Só que por mais incrível que pareça, sabe o que acontece? É Deus que permite essa pessoa ficar de longe, só vivenciando. Sabe por quê? Para ver a tua perspectiva no que você acredita. Quando tem alguém de longe observando, vai dar certo, vai dar errado, vai dar certo, vai dar errado, sabe o que você faz? Persevera. Persevera. Porque quando tem alguém olhando para ver se vai dar errado, se der errado, eles se gloriam. Mas quando vê você perseverando, eles não têm nem o que falar. Será que vai dar errado? Será que vai dar certo? E o cestinho está na beira do rio. Será que vai dar errado? Será que vai dar certo? Mas o cestinho está na beira do rio. Não tire o teu cestinho da beira do rio. Ah, mas está tão difícil deixar esse cestinho ali. Permaneça. Mas está tão difícil eu conseguir ficar aqui olhando aquele cestinho. Permaneça. Persevera. Deus vai entrar no sobrenatural dele quando chegar no teu limite. A Bíblia diz que neste momento alguém desce para se lavar no rio. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que o pensamento de Joquebede era um, mas o de Deus era outro. Porque quando eu estudei isso aqui eu entendi que quando Joquebede toma essa arca, betuma, coloca o menino dentro e deixa na beira do rio, é porque os soldados estavam passando pelo arraial. E se os soldados encontrassem o menino, jogava no rio. Aí Joquebede está pensando, vou colocar o menino no cestinho, na beira do rio, e vou deixar lá. Quando os soldados passarem, Miriam traz de volta. Por que você acha que Miriam fica esperando para ver o que acontece? Porque se fosse para morrer, você acha que Miriam ficava olhando morrer? Vinha embora, deixava aquilo lá. Só que não, o que está acontecendo? Joquebede está esperando Miriam voltar com o cestinho.
Só que enquanto Joquebede está lá em casa, eu fiz o cestinho, daqui a pouco os soldados passam e Miriam volta com o cestinho. Deus está dizendo assim: ah, Joquebede, você não sabe qual é o meu propósito. Quando você está pensando que vai ser do jeito, eu vou fazer de outro, Joquebede. Enquanto Joquebede está achando que Miriam vai voltar com o cestinho, e até voltou com o próprio Moisés, Deus está dizendo: eu vou preparar a filha de Faraó para a tua história. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a filha de Faraó vai descer e ver o cestinho na beira do rio. E eu vou enfatizar isso aqui: a filha de Faraó vai descer para se lavar no rio. Eu vou repetir: a filha de Faraó vai descer para se lavar no rio. Só uma informação: a filha de Faraó não se lavava no rio. Você acha que a filha de Faraó vai descer para se lavar num rio que está cheio de cadáver e crocodilo? Vai não. Segunda informação: naquele tempo, a maior ciência que existia no mundo era a ciência egípcia. Você acha que ela não tinha as piscinas palacianas em casa e nem um banheiro em casa para tomar banho? Não, tinha. Mas quando Deus olhou que Joquebede achou que ia fazer algo, Deus está dizendo: a filha de Faraó vai ter que tomar banho no rio podre hoje. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que quando você menos esperar e achar que está dentro do seu controle, Deus está dizendo: calma lá, eu vou fazer do jeito que eu quero e não do jeito que você quer. Espera aí, você está achando que o seu Moisés vai voltar de um jeito? O seu Moisés vai voltar de um jeito muito melhor, calma lá. Enquanto Joquebede está pensando algo, Deus já está lá na frente. Enquanto a gente pensa em algo que vai fazer, Deus está dizendo: eu já sei o que vai acontecer, espera aí, porque o meu pensamento é muito maior que o seu, o meu projeto é muito maior que o seu, os meus planos é muito maior que o seu. Então calma aí, enquanto você achar que vai estar perdendo, Deus está dizendo: é eu que estou ganhando na história. A filha de Faraó vai se lavar no rio. E por incrível que pareça, ela vai se lavar exatamente no mesmo local que a arquinha de Moisés. Coincidência? Não, não, não. Em vida de crente não existe coincidência. Existe propósito de Deus. Aí, a filhinha de Faraó está lá. Vai se lavar no rio. E o cestinho de Moisés, o projeto de Deus, que agora já não era só um projeto de Joquebede, agora já era um projeto de Deus sendo evidenciado, está lá. A Bíblia diz que ela olha, enxerga e envia a criada para buscar. E a Bíblia enfatiza assim: e a arca estava no meio dos juncos. A arca era feita de quê? De juncos. E a arca de juncos estava no meio dos juncos. Aí eu vejo dois tipos de pessoas aqui. Porque o junco, irmão, era uma planta que crescia fina, aproximadamente uns 5 metros, e ela se dobrava muito facilmente. É por isso que eles arrancavam os juncos para construir a arca, como foi construída a arca de Moisés. Só que no meio dos juncos plantado, existe um junco arrancado que estava servindo de cesto. E aqui eu vejo dois tipos de tempo na nossa vida: o tempo de proteger e o tempo de servir. Sabe por quê? Sabe por quê que o cestinho de Moisés não foi para o beiro do rio? Porque ele foi colocado junto aos juncos. E não desceu no rio, por causa que os juncos o protegeram. Aí eu vou entender aqui que existe dois tempos na minha e na sua vida ministerial: o tempo de proteger e o tempo de servir. O que era o cestinho de junco? Não estava servindo o ministério de Moisés? Sim. E o que era o junco plantado? Estava protegendo aquele que servia. Então, enquanto eu sirvo, você me protege. Sabe como? Orando por mim. Ó. Enquanto o pastor ensina, nós protegemos ele como? Orando, jejuando e fazendo a obra. Enquanto o pastor aconselha, nós pedimos misericórdia pela vida dele, para ele ter a vida espiritual para aconselhar. Então, enquanto uns servem, outros protegem. E quem é você na história hoje? Você tem servido ou você tem protegido aquele que serve? Porque se você não encaixa em nenhum e nem outro, está difícil. Liga o alerta. Porque se você não serve e não protege quem serve, cadê os seus frutos? A gente precisa entender que a gente foi chamado para servir e proteger. E se eu não me engano, o lema do exército brasileiro é esse: servir e proteger. E eles entregam a vida se precisar.
Eles entregam, eles morrem se precisar. E a Bíblia diz assim: e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas no original não é testemunhas, é mártires. Deus está dizendo: e ser-me-eis mártires. Ou seja, morram pelo meu evangelho, morram pela minha causa, entreguem-se por amor a mim. Sabe o que eu estou entendendo aqui? Que Deus está dizendo: ou você serve ou você protege. O seu sonho vai dar certo? Vai, se alguém te proteger. O seu sonho vai dar certo? Vai, se alguém tiver o coração ali plantado a te observar e te proteger. A Bíblia diz que após os juncos estarem no meio dos juncos, a filha de Faraó pega o cestinho. E quando ela pega o cestinho, duas frases dela me chamam a atenção. A primeira é hebreu. A segunda que está na Bíblia: o menino chorava. No verso 2 do capítulo 2 em qual lemos, a Bíblia diz que ele era formoso. Olha o que está escrito: e a mulher concedeu à luz e deu um filho, e vendo que ele era formoso. Só que o formoso está chorando. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Que por mais que seja bonito, por mais que aparentemente seja legal, por mais que aparentemente tem tudo para dar certo, existe o tempo de chorar. E pode ser o projeto que for, pode ser o sonho que for, tem que chorar. Aparentemente você está fazendo tudo certo, mas por que você está chorando? Porque existe o tempo de você chorar. A Bíblia diz no Salmo 126, no verso 5 e no 6, o que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe o que o salmista está me ensinando aqui? Que o tempo de chorar é real, mas aproveita ele para plantar. Olha só, os que semeiam em lágrimas, ou seja, ele está chorando, mas está semeando, cegará com alegria. Aí o verso 6 vai dizer assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe por que tem muitas das vezes que a gente não conquista? Porque a gente esquece que o tempo de chorar é tempo de plantar também. Ah, mas está muito difícil, planta. Mas parece que não vai dar, planta. Mas está muito complicado, parece que eu não vou vencer. É tempo de plantar. Mas a Bíblia diz que aquele que planta voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aí sabe que é o inverso da sua situação que eu aprendo aqui? Que o tempo da colheita é o tempo do sorriso. Enquanto você planta e chora, você vai colher sorrindo. Então não se preocupa se você está chorando, plante, porque quando chegar a tua colheita você vai sorrir. Sabe o que é a segunda coisa que eu aprendo aqui? É que o choro é a chave da compaixão. Olha o que o texto diz. Então, olha só, e abrindo viu o menino que chorava e moveu-se de compaixão. Ou seja, só teve compaixão porque viu ele chorando. Então, o choro é a chave da compaixão. Se não chorar, não tem compaixão. Se você não entender que o teu choro é para você plantar e para gerar compaixão no coração de alguém, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque sabe por que Moisés chorou? Para ele não viver uma vida de escravo, mas viver uma vida de príncipe. Sabe o que o choro de Moisés levou ele? A não viver no casebre de Joquebede, mas viver lá no palácio da filha de Faraó. Vocês estão entendendo isso aqui? O choro de Moisés não deixou ele viver uma vida de escravo, mas deixou ele viver uma vida de palácio. Aí você não está entendendo por que você chora. Deus está dizendo: você chora porque eu tenho uma vida de príncipe para você. Sabe por que você chora? Porque eu tenho algo sobrenatural no teu futuro. Sabe por que você chora? Porque tem algo grande demais na tua história. A gente não entende porque nós choramos. É para gerar compaixão. O choro é a chave que gera compaixão. O choro é a chave do palácio. Para a gente terminar, a Bíblia diz que quando ela vê que o menino está chorando, ela abre o cesto e fala assim: é hebreu, um menino de 3 meses,
é hebreu. Como? Se alguém já estudou isso aqui, vai matar a charada. Mas como que você sabe a cidadania de alguém com 3 meses de idade? Só o povo hebreu era reconhecido. Como? Circuncisão. A única forma de se explicar que ela olha para dentro do cesto e fala é hebreu, é a circuncisão feita ao 8º dia de vida em todos os meninos. Arranca a pele do prepúcio. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Que todo projeto, para dar certo, tem que ser circuncidado. O que é circuncisão? É a aliança de Abraão com Deus. Ou seja, para o teu projeto, para o meu projeto dar certo, tem que ter aliança com Deus. Eu vou viver no palácio, mas eu não vou se não tiver aliança. Eu vou prosperar, mas não tem caminho para prosperidade se não tiver aliança. Vai passar aperto. Hebreu era circunciso. Ah, Natan, mas você me prova na Bíblia que Moisés era circunciso? Te provo. Êxodo 4, verso 24. Moisés ouviu Deus pela sarça. E ele está a caminho de Israel para a grande obra. Está com ele o seu filho e Zípora, sua esposa, para encontrar Arão. A Bíblia diz que Deus encontrou Moisés numa estalagem e tentou matá-lo. Deus tentou matar Moisés. Por quê? Porque o filho dele não era circuncidado ainda. Sabe o que Moisés está representando aqui? Senhor, eu tenho que resolver o meu projeto. Senhor, eu vou atender o teu sonho e o projeto que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu não estou com aliança em casa. Enquanto Moisés está a caminho de Israel para obedecer o chamado de Deus e atender o projeto que Deus tinha, ele ainda tinha feito aliança dentro de casa. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Que enquanto a tua casa não estiver em acordo com Deus, você não conquista o teu projeto. Arruma a tua casa. Deus tentou matar Moisés. A Bíblia diz que quando surge aquela história ali, a mulher de Moisés, Zípora, corta o prepúcio do menino e joga em Moisés e ainda chama ele de sanguinário. Sabe o que eu aprendo? Como que está a tua aliança com Deus? Porque a gente quer muito que o nosso projeto aconteça. A gente quer muito que o nosso sonho se realize. Mas como está a nossa aliança com Deus? É muito bom quando acontece, é muito bom quando a gente recebe, é muito bom quando a gente é aplaudido, é muito bom quando a gente está no nosso clímax da nossa vida. Mas como está a tua aliança com Deus? Porque do menino de 3 meses estava de pé. Porque de Moisés, quando foi visto lá pela filha de Faraó, ele disse assim: esse tem aliança, esse é hebreu, esse tem uma promessa grande demais. Tão gente morrendo por causa de um libertador. Estão entendendo isso aqui? A aliança precisa estar em primeiro lugar. Moisés só flutuou porque era aliançado. Moisés só resistiu porque tinha aliança. Moisés só foi escolhido porque tinha aliança. Moisés só foi quem foi, sabe por quê? Porque tinha aliança. Pacto com Deus. Reverência, obediência a Deus. A Bíblia diz que nesse exato momento Miriam aparece. E olha como tudo tem um tempo certo. Aquela que só vivenciava e estava observando para ver o que acontecia, chega perto e vai fazer uma proposta para a filha de Faraó: você quer que eu chame alguém para cuidar desse menino? A filha de Faraó atende e fala assim: beleza, pode chamar. A Bíblia diz que Miriam foi lá e chamou a mãe do menino. Aquela que precisava agora abrir mão, porque o menino ia morrer, está com o menino dentro de casa com a autoridade de quem é lá de cima. E outra coisa, a filha de Faraó pagou para Joquebede tomar conta. Sabe o que eu estou querendo te fazer entender aqui? Que hoje, aparentemente, você está perdendo. Hoje, aparentemente, não vai dar certo. Mas se tiver aliança, amanhã a prosperidade vai ter tão grande, que aquilo que você está perdendo vai vir de volta para a tua casa e você vai receber a prosperidade para tomar conta daquilo. Hoje, parece que estou abrindo mão. Hoje parece que não vai dar certo, mas Deus está dizendo: tem aliança comigo? Está betumado? Se tiver,
nós vamos mudar o quadro da situação. Porque o projeto que aparentemente não vai dar certo, nós vamos fazer dar certo. Porque o sonho que aparentemente não vai dar, Deus está dizendo, eu vou mudar o quadro, vou usar o sobrenatural. E aquilo que você nunca pensou que ia fazer, vai estar dentro da sua casa, você cuidando, recebendo para cuidar, e vai ter a felicidade do teu lado. Sabe o que é interessante? Por favor, quero pedir os irmãos para ficar de pé. Sabe o que é interessante aqui? Que o aparente adversário agora já não é adversário, é amigo. Parou para prestar atenção nisso? A filha de Faraó, aquele que mandou matar, agora está pagando para o filho cuidar, da mãe cuidar do filho. O aparente adversário está dizendo assim, olha, eu vou te ajudar. Porque quem tem projeto que é de Deus, até o adversário tem que te ajudar. A calúnia não te atrapalha mais, ela te ajuda. A perseguição não te para mais, ela te empurra para frente. As dificuldades que aparentemente você não ia conquistar, daqui a pouco você está fazendo igual Davi fez com o gigante, corta a cabeça e pisa em cima. Sabe por quê? Porque é projeto que é projeto, aliançado com Deus, até aquilo que é adversário, Deus faz dar certo. E eu quero te fazer um convite aqui. Quem tem sonhos e projetos, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Eu tenho um sonho que aparentemente não vai dar certo. Coloca na mão de Deus. Eu tenho convicção que você tem essa aliança com Deus, que o seu projeto é para ser aliançado com Deus, para fazer a obra de Deus progredir. Coloca o teu projeto na mão de Deus. Dá para cantar que não posso clamar de novo? Canta aí. Eu vou pedir o pastor presidente para fazer essa oração. Enquanto os músicos adoram, nós vamos adorar a Deus. Eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Pode a onda se levantar, pode o barquinho querer afundar. Mas se o meu projeto, o seu projeto estiver na mão de Deus, Deus vai usar o adversário da nossa vida para fazer dar certo. Mestre, adore a Deus. o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de vai dar certo. Vai. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Vai não. Sinto O momento pode ser de dor. o momento pode ser de angústia. O momento aparentemente pode deixar claro que não vai dar certo. Só que o seu Deus nunca perdeu. Eu nunca vi um aliançado com Deus perder. Deus está na proa do teu barco. Adore. Eu sei que não Glória. estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Clame a Deus agora para Deus mudar o quadro do teu projeto. Vai. Adore a Deus agora para Deus mudar o quadro do teu projeto. Só porque estás comigo eu posso. Tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Segura um pouquinho. A Bíblia diz que após isso, o menino Moisés foi morar na casa de Joquebede. A Bíblia diz que após esse enrolo todo, o menino
Moisés foi passar um tempo na casa de Joquebede para depois ser levado para o palácio. Sabe o que eu estou aprendendo aqui? Que mesmo que você vá para o palácio, existe um tempo de casebre. E no tempo de casebre, Deus coloca lá para te fazer aprender algo. O tempo de dor, Deus coloca lá para fazer te aprender algo. E quando você aprender este algo, Deus te leva para o palácio. Eu sei que não estou só. Aleluia. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Vai ser em nome de Jesus. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que a terra, o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Grande Deus, Senhor nosso, seja bendito o teu nome nesta hora, seja exaltado e adorado, reconhecido como um único Senhor, incomparável, Deus Criador e mantenedor da vida, sustento do homem, que preserva a família, o Deus que fez o projeto e o executa na vida do ser humano. Te adoramos e te bendizemos nesta noite. Estamos vivos porque somos projetos do Senhor. Com certeza seríamos ceifados se não fôssemos projetos seus. Mas o Senhor está conosco nesta noite, falando aos nossos corações, chamando a nossa atenção para Ti, meu Senhor, e nos fazendo entender o Teu amor, que o Senhor tem algo para fazer por nós e em nós. E eu quero nesta noite colocar a nossa aliança diante de Ti, e os Teus filhos estão diante do altar. Todas essas pessoas que estão aqui diante do altar são Tuas.
São pessoas que têm aliança contigo. São pessoas que ouvem a tua voz e sabem que é a sua voz que está falando. São pessoas sensíveis que sentem dentro da alma o conforto da tua palavra e sabem que é por amor, que é por graça, que é por bondade, porque nenhum de nós temos méritos para que fale conosco. Se o Senhor está falando com a gente, é porque o Senhor nos ama e está interessado no nosso bem, está interessado em ver esse projeto ser executado. E eu estou te agradecendo pela vida deste homem, pela vida desta mulher, pela vida desse rapaz, desta moça, pela vida desta criança, desse adolescente, que entende o Senhor, que compreende a sua voz, que é sensível e sabe que ouviu a voz do Senhor esta noite. Mestre, aqui estamos nós. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas culpas. Perdoa, ó Deus, a nossa negligência. Perdoa a nossa incredulidade. Perdoa a nossa ignorância, Senhor. Perdoa, perdoa, perdoa. Mas renova a nossa aliança nesta noite. Renova a nossa aliança, Senhor. Que possamos sair daqui com uma certeza no coração, que o Senhor nos perdoou, que o Senhor falou conosco e vai mudar a nossa história para melhor. E nós vamos ser abençoados nesta terra e seremos a solução para muitas pessoas, onde o Senhor vai nos colocar e o teu reino ganha, e nós vamos semear, chorando como estamos fazendo, mas vamos colher com alegria, e o teu nome será glorificado e bendito. Eu estendo a minha mão no nome de Jesus Cristo agora, na autoridade do nome de Jesus, como sacerdote desse altar. Eu estou estendendo a minha mão em direção a essas cabeças que aqui estão, em direção a essas vidas que aqui estão, em direção a esses projetos que aqui estão. Eu estou estendendo a minha mão em nome de Jesus e estou ministrando a bênção do Senhor. Sejam abençoados agora. Sejam abençoados agora. Sejam abençoados agora. Sintam-se acolhidos no colo de Deus. Sintam-se abraçados no colo de Deus. Sintam-se acolhidos nos braços do seu Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Volte aos seus lugares. Dê-me alguns poucos minutos para concluir. Nós estamos aprendendo que nós não precisamos ficar com muita pressa de sair às 9 em ponto. Eu acredito que depois das 9 nós ainda fazemos muitas coisas antes de dormir. Então eu não tenho mais aquela correria de ser pontual. 9 tem que encerrar, porque melhor é estar aqui do que estar em qualquer outro lugar. Deixa aqui eu só dar os anúncios a vocês. Terça-feira a gente está aqui, ou estaremos aqui, para um culto de celebração da palavra, Bíblia Sagrada. Se você puder vir, venha, para você ser alimentado na Bíblia. Bíblia aberta, exposta ao seu coração. E falou de Bíblia só traz benefício para nós. Ler Bíblia, conhecer Bíblia é bom demais. Então venha terça, que você vai aprender um pouco mais do que você já sabe. Quarta-feira vai ter o culto lá no Engenho da Serra, não é isso, presbítero? E com a
ajuda de Deus, eu quero estar lá nesse culto. Vou levar mais uns obreiros que vai estar trabalhando também lá no culto da irmã Lourdes, lá no bairro Engenho da Serra, para a glória do Senhor. Quinta-feira temos culto de adoração. Final de semana, o ensaio sábado, você já sabe os ensaios, eu não preciso anunciar. E domingo pela manhã vamos ter aqui um delicioso café da manhã. E logo após a escola dominical. Um café fraterno. Saia de casa sem tomar café. Viu? Por quê? Você vai encontrar uma mesa preparada ali embaixo. Não é isso? Superintendente, com a sua equipe, vai estar preparando uma mesa com um café delicioso para nós. E nós vamos nos alimentar juntos numa confraternização. E depois a gente vai subir para aqui e vamos ter aí um tempo de alimento espiritual na revista da escola dominical, que é 8h30, né? Se você chegar 9 horas já acabou o café, e é só a escola dominical. Então você tem que chegar às 8h20, mais uma